Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, e eu quero dizer para você que nós temos uma novidade. Além do curso, do seminário Sangue nos Umbrais, da Conferência Estágio de Guerra, agora na nossa plataforma digital, nós temos o Intercessão em Chamas. É um curso que vai impactar a sua vida, vai te levar a um nível de intimidade com Deus. Você vai entender como funciona a guerra espiritual nos lugares celestiais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Venha fazer conosco a nossa escola de guerra. É um treinamento de intercessão espiritual e você vai ser profundamente abençoado. Entra lá, cursos.pastorlobo.com. Deus abençoe. Você que nos acompanha pela internet, você está na Igreja Batista de Bom Retiro, na cidade de Curitiba, Paraná. E você é muito bem-vindo para nos visitar. O nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Nós ficamos no bairro do Bom Retiro e tem um ponto de ônibus aqui em frente à nossa igreja. Você colocar no Waze ou no Google Maps e digitar esse endereço, Avenida Desembargador Hugo Simas 772, você vai parar aqui na frente e eu vou te dar um abraço aqui na porta, ou na entrada ou na saída. Deus abençoe você. Segue a gente nas redes sociais. Nós temos um Instagram, @IBBR Curitiba, que você vai ficar sabendo de tudo que acontece. Também temos um aplicativo, você pode baixar pela Google Play, Apple Store, está lá, IBBR Curitiba, e tem todas as informações, tem tudo aquilo que você precisa saber da caminhada da nossa igreja, amém? Hoje, primeiro dia do ano, hoje o ano começa novo, o ano começa já com um sujeito que pega uma bomba e joga em cima de um general, que é o general mais casca-grossa do Irã. O Irã e a Pérsia têm um papel bíblico muito interessante. Você sabe que foi o rei persa que incentivou Neemias, que incentivou a reconstrução dos muros, que incentivou a reconstrução de Jerusalém, ou mais especificamente do templo de Jerusalém. Os tempos de Zorobabel, os tempos de Esdras e Neemias eram tempos onde os persas, eles governavam e inclusive contavam com a simpatia, o povo de Israel, o povo de Deus, contava com a simpatia desses governantes persas. Muito obrigado. Mas hoje a gente começa o ano e você vai acompanhando nas redes sociais, fala, mas é assim que começa o ano, pastor? E gente falando em Terceira Guerra Mundial, e tem um monte de meme na internet. Então eu quero falar um pouquinho hoje, já que estamos começando o ano, vamos recomeçar a semear. Vou falar um pouquinho sobre leis de colheita espiritual. Um ano que começa em crise e termina em fartura. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para eu trazer para a igreja. E diz assim, Gênesis 26, de 12 a 13... Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Eu quero sublinhar com vocês as palavras no mesmo ano. No mesmo ano, ele prepara uma lavoura, e ele colhe a 100 por um. Sabe o que significa colher 100 por um? Significa 100% de vitória. 100 por um significa que ele não perdeu nada. Ele não desperdiçou nada. Não houve nenhuma semente que não tenha multiplicado. Só que o texto, quando é tirado do contexto, dá uma impressão que foi tudo muito simples. Dá uma impressão que ele chegou lá e viu uma terra já afofada, já viu uma terra fertilizada. A impressão que dá é que ele já tinha assim a terra irrigada. E que fala assim, não, vou plantar, e vou colher, e vou me fartar, e vou enriquecer, e vou ficar riquíssimo. Não foi nada disso. O ano para Isaac, ele começa com a perda do pai dele.
No capítulo 25, Abraão morre. E enquanto ele está debaixo da proteção do papai, porque Abraão é amigo de Deus. E Deus abençoou Abraão e por tabela, quem é abençoado? O filhinho, Isaque. Mas esse ano ele começa mal, por quê? Porque o papai morreu, e como o papai morreu, agora quem vai ter que sustentar a promessa que Deus deu, não só para Abraão, mas para a descendência, é esse Isaque aí. E ele vai encontrar durante esse ano uma série de empecilhos, ele vai enfrentar uma série de problemas. O ano da gente, ele começa prometendo, você vê os fogos de artifício estourando, e aí o pessoal começa a brincar, já é ano novo na Austrália, e começa a ver aqueles fogos que explodem em Nova York, que explodem em Londres, que explodem no Recife, no Rio de Janeiro, e alguns até em Curitiba. E você fala, esse ano é um ano de festa. Mas o ano começa, e o ano já começa com uma ameaça. Aí o que acontece? A bomba cai lá, e você sente o tremor aqui. Porque o dólar sobe, pastor, o dólar sobe, a gasolina vai subir. E olha, pastor, eu já estou preocupado com o mercado, eu já estou preocupado em ficar desempregado, eu já estou preocupado com a crise. E se tiver a terceira guerra mundial, bom, eu sou crente. Espero que você seja também. Deus, ele não foi pego de surpresa. Não foi assim, Deus não estava cochilando e de repente ele acordou. Nossa, soltou. Como é que o Trump foi lá e soltou uma bomba em cima do general iraquiano? Pensa uma nação que está construindo uma bomba atômica, é o Irã. Imagina assim, eu gosto da Bíblia, que a Bíblia diz, não cochila o guarda de Israel. Deus é um Deus que não, ele não é pego de surpresa, ele não está no céu arrancando os cabelos, e agora o que eu vou fazer? Deus, ele tem controle até quando as coisas estão fora de controle. É sobre isso que eu quero falar. Sobre um ano para você semear, mas um ano para você colher. Quando nós falamos sobre semeadura, há um princípio. Em Gênesis 1, Deus começa a falar de semente em Gênesis 1. Como se ele falasse assim, para começo de conversa. Ele diz, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está no meio, está nela conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom, e foi à tarde, amanhã, o terceiro dia. Quando Deus, ele forma o homem para lavrar a terra, para semear. Essa era a função de Adão. Você vai proteger, você vai lavrar e vai guardar. É isso que você vai fazer, lavrar e guardar. Por quê? Porque Deus deu semente de toda espécie para a produção de todo tipo de fruto. Mas aí o bobalhão do Adão pega a autoridade que Deus deu para ele, para viver num mundo perfeito, num mundo sem pecado, num mundo sem morte, num mundo sem enfermidade, num mundo sem dor. Ele pega essa autoridade e entrega de bandeja ao ser mais cruel, brutal e violento que estava ali na serpente. A partir daquele dia, o mundo jaz no maligno. A partir daquele dia, o mundo bom foi dado para ser governado por um ser mau. Então o mal entrou e atingiu todos nós. E tem mais. Deus disse, maldita é a terra, por causa de ti, Adão. Em Gênesis 3, a terra é amaldiçoada. Dela você vai tirar o teu sustento com o suor do teu rosto. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Não sementes apenas boas, mas também raízes daquilo que é mal. Mas aí vem o dilúvio. E a história da humanidade passa por um outro tempo de sementeira, outro tempo de semeadura e colheita. Gênesis 8, 21, o Senhor sentiu
o aroma agradável, e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Nunca deixará de haver verão. Nunca deixará de haver inverno. Seja em Curitiba, seja no Rio de Janeiro. Nunca deixará de haver semeadura. Nunca deixará de haver colheita. Então presta atenção. Semeadura e colheita contam com o favor de Deus. Se você semear, você vai colher. Se você escolher no início desse ano, semear certo, no final do ano você vai colher certo. Olha o que esse Noé tem na cabeça. Porque toda a vida morreu afogada. O juízo que veio a partir de Gênesis capítulo 6, preste atenção nisso, trouxe a morte para todos os seres viventes que estavam fora da arca. Sabe o que ele faz aqui? No capítulo 8 de Gênesis, ele oferece para Deus um sacrifício. Ele tira os animais que estão dentro da arca, que já são poucos, e ele entrega uma oferta para Deus. Olha que coisa, gente. E isso estabelece entre Noé e Deus uma ligação tão poderosa, que o texto diz assim: o Senhor sentiu um aroma agradável. O que Noé está dizendo? Eu não confio na arca, e eu não confio nem nesses animais aqui para me alimentar, eu confio no Senhor. Então Deus pega essa oferta, e diante dessa oferta, ele retira uma possibilidade de maldição, diz: eu nunca mais amaldiçoarei, eu nunca mais vou destruir como eu destruí. E tem mais, porque você semeou isso, você vai colher. Nunca deixará de haver semeadura e colheita. Olhe para mim. O mundo espiritual, eu queria tanto que você entendesse isso, é uma terra extremamente fértil. O que você planta, você colhe. Pastor, eu quero ter um filho que vai ser uma bênção. Então preste atenção nisso. Começa você a investir no amor na vida do teu filho agora. Pastor, eu no final do ano, eu quero estar com as minhas contas em dia. Então começa a trabalhar agora. Abre uma fonte aqui, abre uma fonte ali, abre uma fonte lá. Pastor, eu quero vencer espiritualmente. O ano está começando, querido. Pega esses princípios de Deus e começa a mastigar, deixa ele entrar dentro do teu ventre. Deixa a palavra de Deus começar a correr nas tuas veias, entrar na tua musculatura e fazer de você um gigante espiritual. O ano está começando e você pode começar em Gênesis agora. Se você ler 4 capítulos da Bíblia, só 4. Você vai ler a Bíblia toda num ano. Se você for mais esperto, você vai ler 10 capítulos da Bíblia. Você lê 10 capítulos da Bíblia em 45 minutos. É um episódio de Netflix. Um episódio de Netflix. A palavra de Deus é alimento de vida eterna. Os apóstolos dizem para Jesus: só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de Deus são espírito e vida. Se você começa agora a mergulhar na verdade, você quer colher, mas não quer plantar, começa a orar já. Primeira coisa que eu e a pastora Fabiola fizemos, primeira coisa no primeiro dia do ano, fizemos a nossa lista de milagres, nossa lista de impossíveis para esse ano, para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos e para a nossa igreja. Você quer colher, então você tem que plantar, porque sempre haverá semeadura e sempre haverá uma colheita, e toda colheita vai obedecer uma semeadura. Você planta morango, você vai colher morango.
Se você planta banana, é banana que você vai colher. Não há como desassociar a semeadura da colheita. A Bíblia vai dizer: os que semeiam vento e colhem tempestade. O talo não tem espiga, não produzirá farinha. Caso produzisse o trigo, os estrangeiros devorariam. Israel é devorado. Por que que a colheita de Israel é terrível? Porque Oséias está dizendo que Israel se apartou do Senhor. Tem gente, eu acho tão interessante isso, pessoas dizendo: não, pastor, eu cansei, vou desviar. Que você vai desviar? Então desvia. Pode desviar. Você vai ver a colheita que se vai ter. Nunca leu Jeremias capítulo 2? Gente, pensa em Deus decepcionado. O meu povo cometeu contra mim 2 crimes. Me abandonou a mim em fontes de água vivas e cavou para si cisternas rachadas que não retêm água. Agora eles vão ver o sabor amargos de abandonar o Senhor. Quer desviar, querido? Desvia. Você está achando que o mundo é legal, que o pecado, que o salário de pecado chama-se morte. E eu já conheço essa história. Pensa num homem, 25 anos atendendo em gabinete, 25 anos cuidando de gente, 25 anos cuidando de ovelha. Soberba, orgulho, nariz empinado, gente que de dura serviço, gente que não ouve ninguém. Não, eu vou fazer do meu jeito. Querido, então faz. Mas lembre-se disso. Quem semeia vento vai colher tempestade. Você está dentro de casa e você trata todo mundo com grosseria. Você trata os teus filhos com estupidez. Aí, quando eles crescerem, você não está entendendo por que eles estão tratando vocês com estupidez. Você não ensina o teu filho no caminho que deve andar. No sábado à noite você pega, compra vestido, compra roupa nova e leva o menino para a festa de 15 anos, não tem problema nenhum. Mas no domingo de manhã ele tem que estar na escola bíblica. Ah não, deixa ele descansar, porque ele cansou muito a semana inteira. Sabe o que você está dizendo para o teu filho? Que Deus não é importante. Que é mais importante ele descansar e ter prazer. Você vai ter uma colheita. Você ensina o teu filho, mamãe, quando você é mau exemplo dentro de casa, você se rebela contra o teu marido, você quer governar uma casa, que Deus colocou o teu marido para governar. Você, marido, a Bíblia diz isso, que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. É para dar o teu sangue, a tua pele, os teus ossos para a tua família, sim. O que está pensando? Eu vou sustentar, vai sustentar, você não quis fazer filho? O sustento é teu, a direção é tua. Homem em casa tem que ser homem de verdade. Meu filho casou, eu falei para ele: a partir de agora, você vai cuidar dessa moça por todos os dias da tua vida. E você não está autorizado a desistir. Porque casamento não é para infantis. Casamento é para gente madura. Quando nós semeamos palavras duras, nós vamos colher amargura. Quando nós semeamos fraqueza, nós vamos colher derrota. Pastor, eu quero ser missionário, quero sair do país, querido. Então é o seguinte, começa a aprender uma língua. Como é que você vai ser missionário fora do país se você sabe português? Ah, mas é difícil, então você não vai ser missionário nunca. Tira o teu passaporte. Fica pronto, compra uma mala. Você quer ser passaporte? Compra a mala. Compra a mala, pronto, Deus vai fazer o resto. Mas se esforça. Existe uma lei, um princípio de semeadura, porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas existe algo bom, o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Por trás de uma família que vence, por trás de uma vida que vence, gente, tem muito trabalho, tem muito esforço, tem muito estudo,
Tem muito suor. Olha, é com suor do teu rosto que você vai colher. Não tem moleza para mim, não tem moleza para você, e não vai ter moleza para ninguém. Porque a semeadura passa pelo crivo do trabalho. Quando nós falamos sobre por que aquele homem colheu 100, plantou uma semente e colheu 100. Por quê? Gênesis 26, 1. Vamos contextualizar a obediência desse homem. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça para o Egito. Ele está saindo da terra prometida. Gerar é a fronteira entre a terra prometida e o Egito. Deus disse: ó, pode parar aí, hein? Não foge não. Não desista da semeadura não. Porque havia fome. A terra estava seca. A terra estava improdutiva. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. Quer dizer, quer ser bendito, quer ser obedeça. Tem muita gente que quer que o pastor pegue o óleo, de vez em quando o óleo da unção está aqui. Aliás, o óleo da unção, querido, é um princípio bíblico do Gênesis ao Apocalipse. Pastor, unge a minha cabeça. Pastor, ora por mim. Olhe para mim. O pastor ora, o pastor unge. Mas a bênção de Deus vai depender da sua obediência. Quando nós falamos sobre obediência, querido, fartura não é fruto do acaso. Eu gosto muito desse texto de Deuteronômio capítulo 28. Deus aqui está costurando o final. O livro do Deuteronômio é um livro tão impressionante. Eu vou voltar aqui para você não ler. Quando Jesus, ele está vencendo Satanás na tentação do deserto de Jericó. Jesus, ele cita 3 vezes o livro do Deuteronômio e Satanás, bate em retirada. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6. Está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Então Satanás o deixou. Pastor, por que Satanás me persegue? Por que o mal me persegue? Por que a destruição, a falência, os abortos? Por que a minha vida financeira? Por que a minha vida afetiva? Por que a minha vida pessoal? Por que a minha vida familiar não funciona? Semeadura de desobediência. Quando a Bíblia fala sobre bênção, a bênção, ai pastor, vou correr atrás da bênção. Besteira, isso é bobagem. Não se corre atrás de bênção. A Bíblia diz que é a bênção que corre atrás de você. Quer aprender a colher 100 por 1 esse ano? Vou te ensinar. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Veja bem, as bênçãos é que virão e as bênçãos vão te alcançar. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, o Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará. Quem é que vai mandar mesmo, gente? É o pastor, gente? É o óleo da unção que vai mandar? O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, olha, nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão. Gente, já viu gente que tudo que ele faz, ele prospera?
Tudo que ele faz dá certo. Ele casa, dá certo. Ele tem filhos, os filhos dão certo. Ele trabalha, dá certo. O ministério dá certo. A vida dele dá certo. Sabe qual é o nome disso, gente? Obediência. A obediência atrai o favor. A obediência atrai o benefício. A obediência traz a bênção do Senhor. Mas não, pastor, esse ano eu quero ser feliz, mas é o desobediente. E você vai e mostra na Escritura e diz, não, esse princípio não vale mais. Não, esse conceito é do Antigo Testamento. Não, queridos, Jesus citou, foi o Antigo Testamento. As palavras que saíram na boca de Jesus eram palavras do livro do profeta Ezequiel. Eram palavras do livro do profeta Daniel. Eram palavras do livro do profeta dos Salmos, do profeta Isaías. Como você pode ignorar isso? Ali Deus dá o que para a gente? A chance de ser feliz. Bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém, que não se assenta. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Medita nela dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Sabe o que o homem quer? Atalhos. Eu quero é prazer. Eu quero é ser feliz. Escute, querido. E você vai quebrar a cara. Porque lá no final, a tua colheita não vai ser colheita de bênção, não. A colheita de bênção passa pelo crivo da obediência. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tirou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Seja marido de uma esposa só. Se afaste daquilo que te afasta de Deus. Trabalhe com vontade, ore com fé. Filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor. Pais, não irritem os vossos filhos. Maridos, amem as suas esposas. Esposas, tudo sejais submissas aos seus maridos. Não roube. Não faça negócios fraudulentos. Gente, a fraude atrai maldição. Vocês estão entendendo isso? Zacarias capítulo 5, verso 3 diz: assim diz o Senhor, eu mandarei que a maldição entre na casa do ladrão, para que destrua a sua casa. Quando a Bíblia te dá mandamentos, Ele não está te colocando dentro de uma gaiola, dentro de uma prisão, dentro de uma camisa de força. Deus está dizendo assim, ó, por aqui você vai quebrar a cara, é só isso. Pastor, eu quero andar por aqui pela desobediência. Então vai, mas não venha me pedir colheita boa, porque você vai quebrar a cara. Não levante falso testemunho. Para de fazer fofoca. Para de divulgar fake news. Tem gente que é viciado em fake news. É impressionante, nem confere. Olha, vai acontecer uma desgraça, alerta, o governo vai tirar o 13º. Eu vi isso no Fernando Henrique, no Lula, na Dilma, no Temer, no Bolsonaro. Tem gente que gosta dessas mentiras alarmantes. Tem gente que não consegue ficar com a língua na boca. Fala mal do irmão, fala mal da irmã, fala mal do pai para o filho, fala mal do filho para o pai, fala mal da esposa para a sogra. Querido, não cobice aquilo que não é teu. Para de se fazer de vítima. Conquiste aquilo que... eu queria tanto ter uma esposa dessa. Eu queria tanto ter um marido desse. Eu queria tanto ter um filho desse. Então, querido, case. 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 E seja o marido, e seja a esposa, e seja o filho, e seja o pai, e seja a mãe. Não cobice aquilo que não é teu. Você quer ser feliz, querido? Larga fora essa idolatria louca que você tem. Abandona os falsos deuses. Confia apenas no Senhor. Você quer ser feliz, querido? Você tem que obedecer. A única maneira de você ter uma colheita esse ano de 100 para 1 é obedecendo, porque havia fome naquela terra. E quando há fome, a vontade que você tem é fugir. Quando o casamento vai mal, pastor, eu vou desistir. Quando o ministério não prospera, vou embora para outra igreja. Eu fico impressionado com a falta de resiliência
e de maturidade. Eu estava pregando sobre síndromes nas últimas quartas-feiras, e eu falei um pouquinho sobre pessoas que estão vivendo transtornos de personalidade. Eu estava contando como é que você identifica uma pessoa madura? A pessoa é madura quando ela é capaz de resistir aos problemas com resiliência. Eu lembrei, naquela noite, que quando eu era garoto, eu devia ter 12 anos, 13 anos, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo em 82, perdendo para a Itália. E era um time assim, espetacular. Como quem não viveu aquela época não vai entender aquele time. E aquele dia que o Brasil perdeu, eu chorei porque eu era uma criança. Mas há pouco tempo atrás, aqui no Mineirão, a mesma seleção brasileira perdeu de 7 da Alemanha e não escorreu nenhuma lágrima. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com as dificuldades. Eu aprendi a ser frustrado. Eu aprendi a receber não. Você acha que Deus não diz não, querido? Deus diz não. O apóstolo Paulo ora 1, 2, 3 vezes a respeito do espinho na carne, e Deus diz, não vou tirar. Porque o meu poder se aperfeiçoa da sua fraqueza. Tem gente que não sabe lidar com não. Houve fome naquela terra. Vocês estão ouvindo aqui que está escrito? Não era um tempo bom. Não era tempo de semear. E ele fala o quê? Eu vou para o Egito. Porque lá no Egito tem o rio Nilo. Eu faço a minha fazenda, eu construo meu sítio, eu faço a minha plantação, a minha lavoura. Ali no delta do Nilo eu vou morrer de ficar rico. Deus diz, não, me obedeça. A lógica da colheita farta passa por uma semeadura farta. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 9, é um texto que nós lemos aqui muito, em momento de dedicação de bens, de dízimos e ofertas. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E ele fala que essa semeadura vai produzir abundância. E Deus é poderoso para fazer abundar. Tem gente que acha que está trazendo dízimo e oferta, ele vive desobediente. Fala assim, não vai dar. Não vai dar, ele vai continuar sem dar. Porque você não tem fé para romper. Você está comendo a semente, como é que você vai prosperar? Você está colocando a semente toda para dentro do teu bucho? E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, em toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Gente, quem coloca bem na tua mão é Deus. Ele dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira. Espera aí. Agora ele está falando de multiplicação. E aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graça a Deus. Eu ministrei aqui ano passado sobre finanças 1 ou 2 vezes. E eu expliquei e falei sobre minha desobediência no início da minha fé. Sabe por que a gente vai à falência? Nós quebramos os princípios e não confiamos no Senhor. Nós duvidamos de Deus. Tem gente que quer colher sem semear, mas a verdade é, quanto mais você semeia, mais você vai colher. Número 2, espere resistência. Gênesis 26, 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Esse ano, eu não quero ser o profeta da miséria, não, querido. Você vai encontrar dificuldade. Você vai encontrar resistência. Você vai encontrar bloqueios. No mundo tereis aflições. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra.
Então, a gente tem que parar de ser infantil. A gente precisa deixar de ser infantil. Quando o apóstolo Paulo fala para a gente, tomai toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes no dia mau. Nós vamos experimentar dias maus. Espere algum tipo de resistência, mas vive em fé em meio às lutas. Os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria se colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com um canto de alegria, trazendo seu feixe. O nosso Deus é um Deus de festa. Ele começa com o povo de Israel, um povo sofrido, um povo escravo, um povo que não tinha nenhum dia para descanso. Ele dá logo para o povo um sábado, ó, vai ter um dia que você vai trabalhar 6, mas um dia você vai descansar. E tem mais, hein? Eu estou estabelecendo logo 7 festas para você se alegrar. É proibido chorar, a não ser no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Ali você vai chorar. Mas em todos esses dias é proibido ficar triste. Festa é tempo de felicidade. Aí tem gente que briga, tem gente que não gosta, que a gente fala de Natal. Gente, nós estamos ficando assim, chato mesmo. Deus, o Deus que faz festa, o povo não quer festa. A festa, gente, é o momento da gente glorificar o Senhor. Faça festa. Se alegre com os seus aniversários, com as suas vitórias. Publica lá no teu Instagram que você venceu, no teu Facebook. Olha aqui, pastor. Olha aqui, meu irmão. Agora, o que está acontecendo aqui? Vai ter momento em que você não vai ter força para quê? Para se alegrar. Mas você não pode desistir de semear. Porque quem semeia no choro, vai colher com festa e alegria. Não pare de fazer o bem. Não pare de semear. Não pare de trabalhar. Não pare de se esforçar. Número 3. Essa expressão é minha mesmo. Se a oportunidade não bater a sua porta, vai bater na porta dela. Ah, pastor, não tive oportunidade, então vai criar oportunidade. Vai cavar poço. E tomou Isaac, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamava seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso, chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou Sitna. E a partir dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Eu fui lá, tentei uma vez, não deu certo. Tentei 2 vezes, não deu certo. Eu tentei 3 vezes, 4 vezes. Eu não vou desistir. Pastor, não tive oportunidade, então cria oportunidade. Dá o teu jeito. Se vira no 30, não é isso? Eu tinha um amigo crente, pastor, que dizia, o mundo gira e o crente se vira. Se vira, meu irmão. Dá o teu jeito, acorda mais cedo, hora de madrugada, clama, jejua. Gente, perto está o Senhor daqueles que o buscam. O Senhor tem um braço forte para te salvar. Todo tipo de gente que passou por deserto, que passou por falência, que passou por problema, que buscou o Senhor e encontrou milagre. Todo mundo que se busca o Senhor encontra milagre. Semeie com fé no meio da crise. Eclesiastes 11:4 fala de gente, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ah, não vou fazer nada não, vai começar a guerra no Oriente Médio. Ah, eu estava pensando em começar um seminário, talvez para ser pastor, mas chegou já um pastor novo na igreja. Puxa vida, eu estava solteiro aqui, orando para aquela irmãzinha. Começa o ano, ela já está sentado do lado daquele outro varão ali. Desisto, vou morrer sozinho. Querido, olha para mim, eu quero te casar. E tem mais, hein? Esse ano, pastor Marcos já está preparando aqui, nós vamos só ver a data, vamos fazer um casamento coletivo. Você que ainda está vivendo, amasiadamente, você está debaixo de uma ilegalidade espiritual.
Ilegitimidade espiritual. Nós vamos casar aqui. Vamos ter um grande casamento coletivo aqui. Pastor, eu não sou casado no civil. Então vamos casar no civil. E a festa vai ser por conta da gente mesmo. Mas você tem que correr atrás. Quem fica olhando para o vento, gente, sabe como é que é? Deitado na rede, bebendo água de coco. Sabe qual vai ser a colheita dele? Dor de barriga. A semeadura no solo da fé influencia numa colheita abundante. Você conhece muito bem a parábola dos 4 solos ou a parábola do semeador. Jesus fala em Mateus capítulo 13, eis que o semeador saiu a semear, e aí uma das sementes cai aonde? Numa terra seca, no caminho. Aí vem uma ave, ó, leva. Aí tem outra que cai entre as pedras, cresce um pouquinho, e aí o sol vem, mata ela, ela tem pouca terra. Tem outra que cai entre os espinhos, e os espinhos sufocam, e ela morre. Mas tem semente que cai num solo bom, preparado, produz a 100, a 60 e a 30. A questão toda é o solo do teu coração. O semeador é aquele que semeia a palavra, a semente é a palavra de Deus. Ele joga e ele semeia. Aquele que ouve a palavra de Deus e não entende, tem gente que você prega, e fala assim, o que ele falou? Sei lá, semente de feijão, de arroz, de milho. O que ele está falando? Tem gente que não entende. Jesus explica aos discípulos, ensina-nos a palavra do semeador. Fala, se você não entende essa, como é que você vai entender as outras? Então Jesus diz, olha, aquela semente que cai no caminho é uma semente de alguém que ouve a palavra de Deus e não entende, aí vem o diabo e rouba a semente. Escuta o que eu vou falar. Toda palavra que você recebe aqui, seria domingo, seria na quarta, seria no sábado entre os jovens. Se você não colocar em prática, em 3 dias o diabo vai levar. Você já esqueceu. Então começa a semear já. Tem a semente que cai onde? Ela cai entre pedras, o solo ali é curto, então ela cresce. Mas vem o sol, é gente que na primeira perseguição ele fala, eu desisti de ser crente. Ele vem aqui, passa um tempo, passa pelo Ministério de Integração, é batizado, mas o primeiro probleminha que tem, ele fala, vou embora, ele não consegue resistir. O sol castiga ele. Agora tem gente que é a semente que caiu de espinhos. O que é o espinho? Jesus fala o seguinte, os prazeres, os encantos desse mundo, as riquezas desse mundo, aquilo que eu posso experimentar, aquilo que meu corpo pode aproveitar, aquilo que eu posso ser feliz agora, me afasta. Porque ele fala, eu quero é ser feliz, pastor. Esse tipo de gente não gosta de palavra profética. Ele gosta de adivinhação e revelamento. Porque o profeta, ele bota dedo na ferida. Ele não fica alisando o pecado. Mas tem uma semente. Gente, é a mesma palavra que é pregada para 4 tipos de pessoas diferentes. É a mesma palavra. Não é uma semente diferente, é a mesma semente. Que ela está com um coração de fé. Um coração pronto para receber. Faça o ordinário. E a fé espera o extraordinário. Porque fé é certeza daquilo que se espera. É firme fundamento daquilo que se crê. Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano da desgraça, no mesmo ano da fome, no mesmo ano, era a mesma família, pastor, eu comecei com a mesma família, eu comecei com a mesma esposa, eu comecei com o mesmo marido, eu comecei com o mesmo filho desobediente, eu comecei com o mesmo desemprego, naquele mesmo ano, semeou Isaac naquela terra, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu, o homem prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos. Quer começar o ano bem, querido? Comece pedindo perdão. Mas não é só lágrima de crocodilo. Muda de fato a tua vida. Quer começar o ano bem? Comece com esforço. Comece buscando ao Senhor. Comece cuidando de quem está perto de você.
Antes de você querer fazer missão, faz missão na sua casa. Antes de você querer levar todo mundo para Jesus, leve sua casa para Jesus. Pastor, mas eu sou sozinho. Eu também sou sozinho. Agora não mais. Mas quando eu me converti na minha família, era só eu. Metade da família espírita, metade da família idólatra. Sozinho. E o que eu tomei nesse lombo aqui, é porque esse meu lombo aqui é de couro. Pode chicotear. Nem ai você não vai ouvir. Sabe por quê? Eu aprendi a semear no meio da dor. No meio da fome. Quantas vezes eu passei noites em claro orando pela minha família. Quantas vezes eu jejuei escondido, sem ninguém saber. Amor, você vai almoçar? Não, hoje não. Quantas vezes eu virei as madrugadas de joelho, dentro de banheiro. Se você semeia com fé, você vai colher com abundância. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Vamos encerrar o culto e iniciar o ano orando. Deus falou com você, querido? Então vamos orar juntos. Se você quiser vir aqui à frente, dá um passo à frente de fé. Traz sua família, traz sua fé, traz o seu sonho. Diga para Deus, Deus, eu quero semear. Você quer semear? Vem aqui à frente. Eu quero abençoar a sua vida. Pastor, esse ano eu quero estudar. Esse ano eu quero vencer. Esse ano eu quero trabalhar. Esse ano eu quero alegria. Chega de tristeza na minha vida. Chega de sofrimento na minha vida. Chega de enfermidade na minha vida. É tempo de semeadura. É tempo de preparar o solo para uma semeadura. Feche os olhos. Se você estiver sozinho aí, pastor, queria tanto que um parente meu estivesse junto e não está. Então coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração e fale com Deus a respeito do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, do seu avô, da sua avó, da sua mãe, do seu filho, gente que você ama e gente que você quer semear. Peça para o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus não pode ser impedido. Dá uma palavra liberando, fala assim: Espírito Santo de Deus, vai visitar a minha família. Fala com as pessoas que eu amo. Convence do pecado, da justiça, do juízo. Vamos orar. Pai querido, essa primeira manhã dessa primeira semana, desse primeiro dia de semana, desse primeiro domingo, nós nos reunimos aqui para honra, para glória e louvor do nome do Salvador, do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que venceu a morte. E nós hoje escolhemos semear. Tomamos uma decisão de não apenas ficar olhando o vento, mas de esforçar as nossas mãos para abrir valas na terra e lançar semente de vida eterna. Nós escolhemos, Pai, buscar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós escolhemos consertar a nossa vida. Nós escolhemos pedir perdão ao Senhor, pedir perdão a quem nós ferimos, pedir perdão a quem nós decepcionamos. Nós escolhemos, Pai, trabalhar de verdade. Pai, nós escolhemos enfrentar os problemas. Nós escolhemos seguir adiante. Nós escolhemos a fidelidade do Senhor. Agora, Pai, nós nos juntamos a Isaac hoje. Havia fome e ameaça na terra, mas escolhemos ficar onde nós estamos. Esperamos um pouco e ser abençoados como o Senhor abençoou. Enriquece o teu povo no amor, enriquece o teu povo na paz e na graça. Pai, que 2020 seja um ano como os teus filhos nunca experimentaram.
ano de fartura e de colheita, ano de abundância e de riquezas, ano de festa e de alegria. Como pastor desse rebanho e como autoridade espiritual sobre esse rebanho, eu libero uma palavra de bênção sobre cada vida, cada família da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, e todos aqueles que têm se chegado e vão se chegar, e todos aqueles que têm nos recebido em suas casas através da internet. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus, e eu profetizo da exuberância e da riqueza da terra sobre a sua vida. Eu libero do que há de melhor que vem do céu sobre a sua vida, e da colheita farta da terra na sua história. Eu abençoo a igreja, eu lanço sobre a igreja os escudos, as armaduras e as proteções do Senhor. Eu aqui concordo na terra que nenhum mal os tocará, nem praga nenhuma chegará na sua casa. E eu aqui abençoo os seus dias do início ao fim, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Diz amém comigo. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus é bom. Coloca Deus no início e Deus vai estar lá no fim.